Bom, então, nesse vídeo eu vou mostrar outra ferramenta bastante importante, bastante interessante aí no Shape, principalmente no desenho CAD, tá? Que é o Revolve, ou Revolute, Revolução, algo nesse sentido, tá? Então, eu vou criar um novo documento aqui, tá? Eu vou fazer justamente para utilizar essa ferramenta do Revolve, Revolute, certo? Revolução. Muito útil para fazer, criar algumas peças específicas. É bastante interessante essa ferramenta, assim como a Extrude, tá, essa visão. Então, eu vou fazer aqui, primeira coisa, eu vou criar um sketch, tá? Em relação à parte frontal. Então, já tenho aqui meu sketch parte frontal. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um desenho inicial que eu vou usar como base para testar essa ferramenta do Revolut. Então, eu vou fazer um desenho aqui, vou puxar para cá também. Tá? O que é mais? Vou passar aqui e ah, deixa eu fazer um pouquinho diferente. Esse aqui eu vou fazer para cima um pouco. Isso aqui. Esse bem aqui, você vai ter um ângulo mais ou menos aqui assim. Tá? E aqui na parte final eu vou lançar um pequeno arco. Assim, deixa eu alongar um pouco assim. Fazer um pouco mais grande esse. Aí. Qual a ideia? A ideia é desenhar tipo uma maçaneta, algo nesse sentido, tá? Fica bem clara a ideia de uma, como posso utilizar o Revolve, tá? Solução, bem interessante. Então, tem esse desenho básico, tá? Que eu tenho que fazer agora é colocar aquele nos constraints, certo? Deixar ele devidamente ajustado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir alguns tamanhos, deixar uns 30 tá bom? Aqui deixar uns 10 milímetros, tá bom? Aqui vou deixar 5. Eu vou deixar 10 milímetros também. E eu vou deixar 15 milímetros, tá? Mas aqui eu vou deixar uns 30. Essa parte de baixo. Vou deixar 90 milímetros. Ok. Falta esse aqui, basicamente. 30 milímetros. O que mais? Tá, agora tem que fazer a relação hoje. Então, esse. Ops. Então, aqui eu vou deixar 25. Então, essa parte fica pronta. Falta essa parte aqui. Referente ao ângulo, vou deixar 60. Bom, tá. Aí, alguns valores de referência, tipo, só para ter um objeto aqui com as constraints corretas, tá? Então, aqui o meu desenho, tá? Inicial. Vocês já vão ver por que eu fiz esse formato, tá? Porque é bastante interessante para testar a ferramenta de Revolve, tá? Então, finalizei meu desenho, tá? Tá aqui o meu sketch, tá? Eu vou selecionar esse sketch e eu vou utilizar a opção de Revolve, certo? Como está escrito aqui, ou Revolute, algo nesse sentido, tá? Então, dependendo do idioma que for utilizar. Então, eu tenho selecionado a face que eu quero fazer, tá? Eu tenho que definir o axis, o eixo que eu quero utilizar, certo? Então, eu vou selecionar essa linha que está aqui, certo? E quando eu clicar aqui, vocês vão ver que vai gerar um objeto 3D, certo? Então, qual é a ideia? Todo objeto vai se tornar, vai fazer um revolute, como o próprio nome diz, certo? Um revolve ao redor de uma face. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é uma maçaneta, algo nesse sentido, certo? Aí, para colocar numa porta, algo similar a isso. Tá? Então, é interessante porque esse é um objeto que fica bastante interessante visualizar a parte aqui dessa ferramenta de Revolve. Então, tem aqui o objeto, tá? Tá criado. E tá, então eu tenho algumas ideias básicas em relação a essa ferramenta, tá? Então, o que eu vou fazer agora, tá? Vou dar um ok aqui, finalizei, tá? Esse sketch tá bom, tá finalizado, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou criar outro sketch, tá? Então,
sketch aqui novamente. Eu vou selecionar, vai ser a parte frontal novamente, tá? Só vou alinhar aqui para ficar bem organizado. E o que eu vou fazer agora, eu vou fazer um pequeno desenho aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, tá? Eu vou colocar os constraints aqui. Então, vai ter, deixar 7, deixar 10 centímetros, 10 milímetros, tá bom? Esse aqui eu vou deixar de 20 milímetros, tá bom? Tá? E eu vou fazer em relação à origem também, centro, parede, tá bom? E esse aqui tá faltando, ops, relação aqui, eu vou deixar 15, tá bom? Tá, então fica aí mais esse sketch nesse segundo sketch que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer esse retângulo aqui, eu vou fazer um outro revolute aqui, um outro revolve aqui, perdão, e só que a diferença agora vai ser, de ser um add, vai ser um remove, certo? Então eu vou basicamente fazer vou remover aqui uma parte desse objeto aqui daqui, tá? Então, finalizei o sketch, tá? Tá aqui o segundo sketch que eu acabei o segundo desenho que eu acabei de finalizar, tá? E agora, sim, eu vou criar um novo revolve aqui, tá? Já está selecionado automaticamente esse sketch. E o que eu vou fazer nesse caso, tá? Eu vou ter que selecionar um eixo que eu quero fazer esse sketch, tá? Mas eu não posso selecionar esse aqui, tem que selecionar. Se eu selecionar esse aqui, ele vai gerar basicamente um círculo, certo? E não é o objetivo. O que eu tenho que fazer é vir aqui no sketch 1, tá? Vou deixar visível ele, tá? E eu vou selecionar novamente esse eixo central desse sketch. O que acontece? Então, ele vai fazer um revolute ao redor desse eixo desse sketch, certo? Então, quando eu clicar aqui, tá? Vocês vão ver que ele vai ter criado uh, esse novo revolve, certo? Só que o que eu quero fazer agora? Eu não quero adicionar, tá? Já fiz, mostrei para vocês como funciona para adicionar. Eu quero criar um de remover, tá? Então, quando eu selecionar a opção de remover, vocês vão ver que basicamente é como se tivesse removido aí uma parte desse objeto, do objeto inicial, certo? Então, essa é a ideia. E da mesma forma, eu posso também, ao invés de remover, eu também posso selecionar um intersect para criar, interseccionar esses dois objetos. Então, vou deixar o remover aqui só para ficar visível isso, tá? Então, uma vez que eu finalizei o remover aqui, tá pronto o meu desenho, tá? Algo simples, relativamente simples, tá? Mas que mostra aí já o poder que essa ferramenta de Revolve aí, pode fornecer para o desenho de qualquer objeto CAD, tá? E para finalizar, tá? Eu vou fazer um outro desenho, outro sketch aqui, bem rapidamente, tá? Esse aqui vai ser basicamente, vai ser visão frontal também, ou qualquer visão, qualquer face, não tem problema. E esse desenho vai ser bem simples, tá? Então, aqui eu tenho uma linha aqui, certo? E aqui eu vou ter outra linha aqui assim, tá? Então, eu vou definir as dimensões aqui, deixar uns 15, tá bom? De tamanho, tá? Esse aqui vai ser 15, deixa eu 16, tá bem? Eu tenho que fazer em relação à origem, tá? Deixa 40, bem? E esse aqui, ops, eu tenho que fazer também em relação aqui, que é o ângulo, basicamente, certo? Vou deixar tudo bem. Tá? Aí vai estar pronto esse outro sketch, tá? Então, finalizei ele aqui, tá? Vamos ver que vai estar gerado aqui o meu sketch. Por que eu fiz isso, tá? Porque eu fiz esse desenho meio bizarro aqui, meio estranho. Eu quero mostrar como fazer um revolve aí para uma face, certo? E não para um objeto inteiro, um surface, nesse caso. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar esse sketch novamente, tá? Que eu vou fazer, eu vou selecionar o Revolve, certo? A diferença é que eu vou selecionar especificamente, ups, deixa eu voltar aqui. Eu tenho esse sketch, tá? Aqui, eu vou selecionar especificamente essa linha que tá aqui, tá? Eu vou selecionar o Revolve, e o que eu vou fazer agora, eu vou fazer o Revolve em relação a esse eixo que está aqui. Quando eu fizer isso, vocês vão ver que eu vou ter criado basicamente uma face, um surface, certo? Que tem basicamente só a parte de fora, não tem interior, tá? Então, tá aí um exemplo, tá, de como criar aí, de como utilizar essa ferramenta
Revolve, revolução, exatamente, precisa também colocar a tradução para cada idioma, tá? Mas é muito útil para para fazer coisas bastante interessantes, tá? Principalmente coisas que têm simetria, tá? Então, eu só finalizar isso aqui, tá? Sobre esse objeto, eu posso voltar ao revolve inicial aqui, tá? Que eu fiz inicialmente, e eu posso, ao invés de fazer full, fazer ação em uma direção somente, tá? Eu quero fazer somente uma parte, eu posso fazer, tá? O que mais? Eu quero fazer de maneira simétrica, tá? Imagina que eu posso fazer de maneira simétrica também, exatamente como aqui. O que mais? Em relação a duas dimensões, posso fazer de um lado, depois posso fazer desse outro lado, tá? Imagina que eu quero só um 3/4 desse objeto, por exemplo, tá? Eu posso fazer. Então, essa ferramenta de Revolut é bastante interessante, bastante poderosa, tá? Dá para fazer muita coisa legal com isso. E, bom, aí nos próximos vídeos, mais exemplos mais exemplos de como utilizar essas ferramentas e algo mais aplicado também nos exercícios também, que eu acho que vai ser interessante.